Começando o programa Blitz, hoje falando de certo e errado. É isso aí. Bom, no país democrático não se pode fazer tudo o que se quer fazer a qualquer momento. Por outro lado, a gente pode fazer tudo desde que não infrinja a lei. É complicado, né? É por isso mesmo que eu convidei meu amigo Dr. Franco Cristiano para nos acompanhar nessa conversa. Hoje mostra meu convidado, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Bom, é por aí, né? A gente pode fazer, o cidadão pode fazer o que quiser, doutor? Olha, veja bem, é interessante observar um detalhe da nossa Constituição Federal. Né? Certo. A nossa Constituição diz que nós vivemos em um Estado democrático de direito. O que significa isso? Significa que existe sim uma soberania popular, que existe uma liberdade, mas toda essa soberania e essa liberdade estão condicionadas e limitadas pela própria Constituição Federal. Certo. Então, naturalmente, ninguém pode fazer o que quiser. Né? Tá. Na verdade, a lei é o parâmetro, a Constituição Federal principalmente, é o parâmetro de atuação de cada indivíduo aí na sociedade. E o que garante essa obediência a essas leis? É ter nascido no país? Olha, ter nascido no país é uma das situações, mas quem vive no país, por algumas circunstâncias, também tem que observar a nossa Constituição Federal e a nossa legislação. Salvo alguns casos muito específicos, caso de algum embaixador de algum outro país, alguma situação assim. Do contrário, o cidadão tem sim de observar a nossa legislação, mesmo que ele seja apenas a passeio aqui no Brasil. É aquele dito, em Roma, haja como os romanos. Exatamente, é isso. por aí. Então, fora do país eu tenho que entender como é que funciona um pouco a lei. Exatamente, é até recomendável que antes de se vir para o Brasil, que se conheça as normas daqui, e quem vai para fora também é importante. Sim. Fala-se muito sobre o direito do consumidor, mas eu queria falar um pouco sobre os direitos do cidadão num âmbito um pouco mais amplo. Uhum. Né? Eu peguei alguns dos deveres e alguns dos direitos e queria ir passando isso com você. O primeiro que eu acho interessante é como dever do cidadão, é votar para escolher nossos governantes. Isso está como dever do cidadão. Não é um pouco conflitante no país que é democrático ou entra naquilo, democrático de direito? Olha, é que se parte do seguinte princípio, né? É um direito, mas é também um dever. Dever na medida de que eu preciso cooperar com o desenvolvimento político do meu país. Certo. Foi essa a ideia do legislador constituinte ao estabelecer esse parâmetro da obrigatoriedade, que é sempre muito polêmico. Uhum. Na realidade, esse laço ele deve ser ampliado, ou até mesmo o cidadão deve ser libertado dessa obrigação à medida em que a sociedade evolui. Eu não sei se hoje, honestamente, no Brasil nós teríamos condições de deixar o voto numa condição de não obrigatoriedade. Mas você acha que em algum momento pode chegar a isso? Certamente. Por enquanto você não vê isso. Mas certamente em algum momento as sociedades chegam nesse ponto, Sim. na medida em que elas se tornam mais politizadas naturalmente. Certo. Um segundo ponto também como dever é cumprir as leis. Né? Cumprir as leis como sendo um dever. Ao mesmo tempo, nem todo cidadão participa desse momento de eleger essas leis, né? Olha, nós temos uma situação extremamente complicada quando nós falamos em cumprir leis. Tá. Primeiro, no Brasil hoje nós devemos ter, no âmbito federal, certamente mais de 10 mil leis em vigência. Mais de 10 mil em vigência? Sim, no âmbito federal. Tá. Agora você traz isso para outras normas, por exemplo, decretos, portarias da Receita Federal, certo. Portarias do INSS, normas estaduais, leis municipais, ou seja, Não é possível você tem tudo, né? É impossível. Eu, enquanto advogado, eu tenho certeza que os meus colegas também confirmam que eu vou dizer. Ninguém conhece toda essa legislação. Né? Sim. Então, agora, existe por outro lado uma coisa que é mais benéfica sobre essa ótica, que está na nossa Constituição Federal, que é a própria Constituição Federal. Né? Se o cidadão foca na Constituição Federal, ele já tem ali uma boa base de parâmetros para ele conviver diariamente com outros cidadãos, para ter uma relação saudável com o Estado. Né? Ou seja, na realidade hoje o que a gente fala muito em direito é que a nossa Constituição Federal é a nossa base, é a nossa grande base normativa. Então, se eu sigo a Constituição, se eu conheço minimamente a Constituição, eu tenho bem essa percepção. Mas ela tem um detalhe mais complicado. Né? O problema é que me parece que no Brasil a gente trata muito a questão da norma ou da obrigação, vou cumprir a lei ou não, a partir de uma relação extremamente econômica. Isso não é muito saudável. Ou seja, eu cumpro ou deixo de cumprir a lei na medida em que eu vou ter algum benefício pessoal em relação àquilo, pessoal, ou na medida em que eu não vou ter uma perda pessoal.
Ou seja, essa relação econômica ela deve ser substituída gradativamente por uma relação mais pautada mesmo na ética, na moral e na colaboração. Isso aí vai depender de uma evolução cultural muito grande de educação hoje, do país. Infelizmente é muito nítido isso para mim, por exemplo, seja no direito do consumidor, enquanto professor de outras disciplinas também, que nós temos infelizmente uma relação muito econômica com a lei. Eu só cumpro a lei se ela for me trazer alguma vantagem, senão eu não vou cumprir a lei. Nessa questão do conhecimento das leis ainda, eu não posso, como cidadão, alegar a um policial, a alguém, né, com uma autoridade, que eu não conheço, que eu desconheço uma lei para não ser punido por aquilo, correto? Sim, essa proibição, né, de uso dessa alegação, ela se encontra na lei de introdução ao Código Civil, na realidade. Esse é um princípio de direito também, ou seja, que ninguém pode deixar de cumprir a lei alegando desconhecer. Que não conhece, tá? Agora, esse é um princípio que já foi mais rígido, correto? Mas nós já tivemos casos no país em que ele foi relativizado. Por exemplo, um cidadão vamos falar, aquele caipira mesmo, lá da roça, no sentido positivo, quero dizer, lá da roça, que vive lá, ele nunca destruiu a natureza, sempre preservou a natureza, mas ele tem um hábito, de repente, um hábito tradicional. Ele foi lá e cortou uma árvore que era de preservação, uma pequena árvore que era de preservação ambiental. Já vi um caso desse em que um cidadão assim foi levado à justiça, sob a alegação de que ele houvera cometido crime ambiental. E na oportunidade a justiça entendeu que não cometeu crime nenhum, que ele realmente era uma pessoa muito humilde, não sabia daquela situação e que, falando no popular, no frigir dos ovos ele preservava muito mais o meio ambiente do que muitas outras pessoas. Então esse é um princípio que pode ser naturalmente relativizado dependendo de um certo contexto. Interessante ninguém agir de má fé, né? A questão de agir de má fé que é uma... Tem também respeitar os direitos sociais de outras pessoas. E aí eu fui dar uma pesquisada nisso, significa direitos de educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, né? Salário mínimo, garantia de salário mínimo. E isso é um pouco complicado também, né? Porque às vezes eu penso que o governo também não dá conta de tudo essa como dever, né? É que nós colocamos uma situação, nós encontramos na Constituição Federal uma outra situação. A nossa Constituição ela quis construir, né, um país social-democrata, ou seja, e trouxe aquela ideia de que o Estado realmente e deve ser paternalista, ou seja, o Estado tem que realmente cuidar de todo mundo. Ou seja, nós vivemos um país onde a intervenção estatal é muito forte e isso está determinado pela própria Constituição, inclusive. Ou seja, o Estado tem que dar conta disso tudo. Nem sempre isso é possível, mas é uma obrigação em princípio constitucional. Tá. Bom, hoje o Blix está falando sobre certo ou errado aqui. Estou com o advogado Dr. Franco Cristiano. Eu volto no próximo bloco também para falar dos direitos. Estamos falando alguns dos deveres e vamos falar alguns dos direitos. Não sai daí que eu já volto. Continuando o programa Blix, antes de continuar esse papo sobre certo ou errado, convido você a entrar aqui, programablix.com.br. Também estou sempre no Instagram, @Fernando Prado, também no Twitter, ok? E quero mandar um abraço também pro pessoal da ECBU Cultura e Idiomas, para você que deseja fazer inglês, espanhol, alemão, francês, procure a ECBU. Tem que procurar realmente uma escola que vai te dar esse suporte, vai conseguir te ensinar esse outro idioma. Então, ECBU Cultura e Idiomas. Quero também parabenizar o trabalho da Spazio Centro Estética, que fica na rua Icaraí, 111, sempre cuidando muito bem da estética facial e corporal das suas clientes e dos seus clientes também. Tem muitas noivas que procuram a Spazio, muitas mulheres procuram a Spazio, mas homens também procuram Spazio para cortar o cabelo, para fazer uma limpeza de pele, é muito legal, ok? Pet Shop Bicho Rabicho, lá na Praça Paris, no Roosevelt. E também Academia Informa, ok? Vamos malhar? Academia Informa em várias localidades da cidade. Tranquilo? Vamos continuar esse papo aqui, estou com o Franco Cristiano, advogado. Doutor, eu queria passar para os direitos agora, né? Porque a gente falou alguns dos deveres. Como direitos está em primeiro lugar no site do governo, assim, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Isso está como norma, né? Mas isso acontece? Olha, a gente tem que tocar em um ponto, né? Na realidade isso aí é o fruto da ideia de que todos são iguais, ou seja, é o princípio da igualdade, é o princípio da isonomia, como nós
colocamos com frequência no direito. Sim. A pergunta que se deve fazer é o que é efetivamente essa igualdade, essa isonomia, né? Homens são realmente iguais a mulheres ou não e vice-versa. Na realidade, a gente parte da ideia de que deve existir sempre uma percepção do critério que eventualmente poderá ser utilizado para criar essa situação de diferenciação. Certo. Na verdade, a Constituição diz que todos são iguais na medida da sua desigualdade. É o que faltou dizer aí, na realidade. Ou seja, o que a gente deve buscar sempre é uma relação de proporcionalidade, uma relação de equilíbrio nessa relação entre homens e mulheres, por exemplo. Sim. Mas não só entre homens e mulheres, sempre que a gente for pensar na aplicação do princípio da isonomia, a gente tem que partir da ideia de que a gente está buscando uma relação de equilíbrio, né? Onde uma parte não possa se sobrepor à outra. Porque, inclusive, esse homem e mulher ocupam um papel diferente na sociedade. Eu acho que isso é visto na justiça também, né? Quer Sim, dizer, sem dúvida. Uma mulher que ocupa um lugar de mãe... Se você tem uma norma, por exemplo, que protege mais as mulheres, como é o caso da Lei Maria da Penha, então você pode dar uma impressão inicial de que há uma desigualdade. A mulher está recebendo o privilégio da lei. Não é porque ela está recebendo o privilégio da lei, é porque no que tange a violência doméstica, ela está em uma condição de inferioridade em relação ao homem. Então o que a Constituição faz? Ela necessita de um apoio para se colocar em uma condição de igualdade com o homem. Certo. Bom, falamos lá nos deveres, mas repete aqui nos direitos. Como direito do cidadão, saúde, educação, moradia, segurança, lazer, vestuário, alimentação e transportes. É muita coisa. Olha, a Constituição, qualquer lei, ela trabalha muito com a ideia do dever ser, né? Ou seja, deve ser assim. Mas na realidade nós sabemos que há limitações materiais, né? Enfim. O mundo não é, infelizmente, tão bonitinho quanto a Constituição pinta. Certo. Então, na realidade, são direitos que o cidadão deve buscar cotidianamente. A Constituição traz instrumentos para que esse cidadão busque esses direitos. Temos aí órgãos de proteção e defesa do consumidor, Ministério Público, Defensoria Pública, a própria imprensa desempenha um papel importante nisso. Ou seja, o cidadão ele deve buscar cotidianamente construir esses direitos, né? Não adianta, infelizmente ou felizmente, né? Sentar-se na cadeira e aguardar um resultado. A gente volta naquela questão do Estado paternalista, né? De aguardar que alguém... Também é muito por isso que a Europa, a grande parte da Europa está em crise também. Tem muitas pessoas que sempre dependeram do Estado, sempre esperaram coisas acontecerem. A partir principalmente ali por volta dos anos 50, a gente teve uma adoção desse modelo em termos mundiais, né? Um Estado mais paternalista, que garantisse uma série de benefícios para o cidadão, até porque isso também, de certo modo, geraria renda para o próprio Estado e para os seus parceiros. Tem um terceiro ponto que eu acho muito interessante, que é: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Então, ninguém, até foi por isso que eu brinquei no início do programa, a gente pode fazer tudo, desde que não infrinja a lei. É mais ou menos por aí. Olha, é o que nós chamamos de princípio da legalidade formal. Né? Ou seja, se faz necessário para que um cidadão seja compelido, obrigado a fazer alguma coisa, ou que ele deixe de fazer alguma coisa, que exista uma lei mesmo, aprovado pelo Congresso Nacional, pela Câmara Municipal de Vereadores, dependendo aí da competência de cada um, mas é necessário que exista uma norma, né, constituída de acordo com os parâmetros também trazidos pela Constituição Federal. Sim. Ou seja, a lei foi devidamente aprovada por um Congresso, por uma Câmara, por uma Assembleia Legislativa, foi sancionada ou não, enfim, porque há situações em que ela não precisa ser sancionada, mas ela está vigente? Está. Então ela deve ser cumprida. Entendi. Mas só a partir do momento que nós temos uma lei. Uma portaria não tem o mesmo efeito de uma lei, sim, correto? Então nós devemos ter esse parâmetro da Constituição Federal e de uma lei que seja efetivamente aprovada aí pelo Poder Legislativo. Agora acontece também que muitas às vezes as pessoas que vão usar de um poder para poder punir, ou enfim, como uma força policial, por exemplo, desconheça essas várias portarias, essas várias leis. É possível que aconteça, por exemplo, chegar num ponto de uma ordem de prisão e chegar lá na delegacia e o delegado fala assim: não, isso está tudo certo, pessoal, pode ir embora. Olha, na realidade o que acontece, né, é que o próprio ordenamento jurídico ele faculta algumas coisas. Certo. No que tange a prisão. Na realidade, qualquer um pode dar voz de prisão para o outro. Correto. Isso é um direito do cidadão. Qualquer um pode dar. Está cometendo crime, pode dar voz de prisão. Correto. Como dizem, né? Eu quero ver se segurar o cidadão, mas em princípio você pode dar voz de prisão para ele. Sim. O servidor público, o policial, ele tem a obrigação de fazer isso.
Mas o que se faz, na realidade, é uma mera condução à autoridade policial, que é o delegado, por exemplo. Esse delegado é que vai verificar se a situação deve ser mantida ou não. Isso ainda precisa ser corroborado por um juiz, né? Então, na realidade, o que se faz é uma condução. Se essa prisão vai ser mantida ou não é uma outra circunstância. Excelente. Ninguém deve ser submetido à tortura nem tratamento desumano ou degradante. Também acho que isso veio... Isso é fruto, antes de mais nada, dos tratados internacionais que o Brasil faz parte também, né, com a Declaração Universal do Homem, que proíbe esse tipo de comportamento. E só um último ponto aqui, que a manifestação do pensamento é livre, sendo vedado o anonimato. Significa, eu fiquei com dúvida nessa frase, significa que eu posso expressar o meu pensamento desde que eu diga quem sou? Na realidade parece conflitante isso. Né? Porque na realidade o que se quer dizer é que você tem ampla, e o Supremo Tribunal Federal tem assinado embaixo dessa perspectiva, você tem ampla liberdade de opinar, correto? Sobre as mais diversas situações. E você pode até fazer críticas mais duras. É que quando você faz uma crítica mais dura, de repente, a outra pessoa tem naturalmente o direito de se defender. Correto. E ela vai se defender perante quem? Entendo. Então é necessário que a outra pessoa que fez a crítica esteja previamente indicada para me garantir o direito de defesa. Então foi Fernando que falou: Fernando, não é assim, você falou isso de mim, mas não é assim que funciona. Então, na realidade, é um sistema que permite uma ampla liberdade, mas também ele cria uma situação de proteção a quem está sendo criticado, enfim. É necessário e faz parte do contexto democrático. Bom, doutor, eu quero agradecer a sua presença, o assunto realmente é amplo, eu só trouxe para a gente poder fomentar um pouco esse assunto. Agradeço a sua presença hoje. Eu que agradeço, as pessoas realmente devem buscar se interessar mais por isso, porque na realidade é o exercício da cidadania. A cidadania é observar os seus deveres e as suas obrigações também. Perfeito. Eu tô Franco Cristiano aqui no Blix, e você não saia daí que eu tô voltando já, tá? Para fechar o papo de hoje sobre certo e errado, eu recebo o jornalista Danilo Cacheta. Mostra meu convidado, seja muito bem-vindo, Danilo. Obrigado Bom pelo demais. convite, Fernando. Tudo bem. Bom, você apresenta o quadro fiscal do consumidor dentro do Balanço Geral. Então você já está muito acostumado a responder coisas de certo e errado, né, de direito para essas pessoas. O que as pessoas têm mais reclamado, Danilo? Olha, Fernando, aparece de tudo lá na emissora. As pessoas ligam, denunciam, mostram a sua situação e muitas delas que não conseguiram resolver esses problemas nos órgãos de defesa do consumidor. Tá. Por exemplo, procuraram o PROCON e não resolveu. Procurou inclusive a Justiça. Muitos casos que nós resolvemos em 15, 20 dias já estava há 2 anos na Justiça. Caramba! E são coisas muito absurdas, assim, de certo e errado tem muita coisa, mas na verdade muitas vezes por puro desconhecimento, inclusive do fornecedor. Sabe o que me deixou bem feliz dia desses? Foi que depois da exibição do quadro, em uma reportagem que nós fizemos, eu recebi uma ligação na redação, atendi essa ligação, tratava-se de uma comerciante. Ela tem um supermercado no bairro Luiz Otti de Freitas e me ligou cumprimentando pelo quadro porque dizia que não tinha conhecimento de que não poderia vender, condicionar a venda no cartão de crédito ou débito em determinado valor, que foi um dos temas das nossas reportagens. Que é aquele famoso só vendo no cartão acima de tantos reais. Só vendo no cartão acima de tantos reais. Por exemplo, a gente chegou aí a um supermercado no bairro São Jorge com um caso desses. Quando nós entramos lá, depois, claro, da denúncia de um telespectador, nós chegamos com um telespectador que se sentiu muito constrangido porque ele foi comprar um iogurte e como era pouco menos de R$3, R$2 alguma coisa, não passou. E ele não aceitou passar no cartão de débito. Como ele não tinha dinheiro, ele teve que devolver a compra. Ele se sentiu constrangido, ligou para a emissora e nós fomos até a empresa para ver que situação era essa. De fato, chegamos lá, constatamos que no caixa do supermercado havia uma placa escrita: olha, vendas no cartão de crédito ou débito só acima de R$5. Meu Deus! É uma prática abusiva e prevista no Código de Defesa do Consumidor. Mas era um desconhecimento ou era má fé? O que você sentiu? Olha, Fernando, o comerciante, quando da abordagem, ficou muito assustado, porque, claro, a presença da imprensa, da mídia em um estabelecimento comercial, quando o assunto é negativo, assusta todo mundo, né? Claro. Então ele se sentiu muito coagido, assim, e acabou retirando a placa, dizendo que não sabia dessa situação e que, a partir daquele momento, não iria mais fazer essa condição para o consumidor, que é a venda do cartão de crédito. Uma outra coisa muito comum, Fernando, que é bom a gente destacar, esse eu não me canso de receber lá problemas
na televisão. Aham. Por exemplo, o cartão de celular, o crédito de celular Sim. pré-pago, né? Muitos comércios não aceitam vender o crédito no cartão. Certo. Ou coloca assim, não, o crédito no cartão custa, se ele é um crédito de R$10, ele no cartão custa 11. E no dinheiro R$10. Aumenta um pouquinho. Ele aumenta por pra ser pagar aquela no taxa. cartão. Mas não Sim. existe uma justificativa para isso, Sim. porque não há um parcelamento ali sendo feito. Entendo. Então o consumidor tem direito de pagar os R$10 no cartão de crédito ou débito, independente da situação que for. Olha que interessante. E as pessoas realmente o tempo todo estão se sentindo lesadas nos seus direitos? O que você sente isso? Muito caso, assim. Uberlândia, quando a gente resolveu fazer esse quadro, a gente seguiu um modelo da TV Record, que já vem dando certo há muitos anos. Nós somos uma emissora afiliada à TV Record. Então a gente seguiu esse modelo, mas a gente tinha um pouquinho de receio de como que o público de Uberlândia e também da região onde nós temos sinal iria receber esse quadro. Até a gente ficou assim, ai meu Deus, será que nós vamos ter reclamações? Hoje a gente não consegue atender a demanda, o número de pessoas que ligam lá. Claro, a maioria problema de internet, problema de telefonia, são os campeões. Sim. Cartão de crédito, instituições financeiras, os bancos, as financeiras. Entretanto, assim, a gente percebe que o consumidor está muito desprotegido. Certo. Né? Apesar de nós termos um Código de Defesa do Consumidor, quer dizer, uma legislação específica que faz essa defesa, essa proteção, como o próprio nome diz, o consumidor mesmo não se sente seguro, porque a aplicação do código é ineficaz. Você já foi lesado em algum direito seu do consumidor, não? Já fui. Já foi? Já fui. Isso acontece... É uma ironia, né? Acontece muito, mas por incrível que pareça, isso aconteceu quando eu ainda não estava, inclusive na imprensa. Eu fiz a compra de um computador, o computador veio com um defeito, o monitor, eu enviei para garantia. O serviço de assistência técnica demorou 45 dias para me dar um retorno de que ainda não tinha solucionado o problema. Obrigado, né? Quer dizer, eu comprei, paguei, fiquei 45 dias sem usar do produto que eu comprei e sequer tive uma resposta disso. Resultado, eu estive no Procon à época, o Procon fez um contato com a empresa fabricante, porque ali existe a responsabilidade solidária da empresa que fabricou e também da loja que vendeu. Correto. E eles me reembolsaram, assim como eu tenho direito de escolher nesse caso, porque pelo Código de Defesa do Consumidor, eles têm que devolver ou solucionar até 30 dias. Passado de 30 dias, o consumidor pode optar em receber um produto novo na caixa, aceitar ainda aquele consertado ou ainda receber o dinheiro de volta, corrigido monetariamente. Foi isso que aconteceu, eles depositaram o dinheiro que eu paguei totalmente corrigido, assim como é o meu direito, e eu acho que todo mundo, mas todo mundo mesmo precisa correr atrás dos seus direitos. Agora, em épocas sazonais, isso deve acontecer com mais frequência, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, de Páscoa. Você recebe mais ligações nesse período, onde a compra é um pouco mais aquecida? Na verdade, após esse período, né? Por exemplo... As trocas, a questão de troca e devolução. As trocas, às vezes o produto que o filho deu para a mãe veio com defeito, mandou para garantia não deu nenhum retorno, como o caso do meu computador, e isso é recorrente assim nessas datas, né? Depois do Natal, por exemplo, a gente teve muita reclamação de diversas espécies, e não é só produto com defeito, tem a prestação de serviço. Certo. Na prestação de serviço existe muito crime por aí, né? Que vende uma coisa, chega lá não é o que é. Não é outra, ou então a entrega não é feita assim no tempo previsto, você contrata um determinado serviço aí no primeiro caso, esse eu faço questão assim de destacar, foi no dia 13 de janeiro de 2013, quando nós estreamos o quadro. O primeiro caso foi exatamente esse, a telespectadora contratou uma empresa para que fizessem as fotos e a imagem, a filmagem do casamento, o vídeo do casamento dela. Resultado, depois de 1 ano e meio, ela não tinha visto o vídeo. O vídeo não foi entregue. É uma prestação de serviço. Né? Ele teria 30 dias para fazer a entrega desse vídeo. Sim. E aí a gente foi atrás do caso, o contrato era um contrato legal, mal feito, não tinha as especificações do serviço que estava sendo prestado. E pior, Fernando, quando nós chegamos na empresa para procurar saber, e aí, o que aconteceu? 1 ano e meio sem ter retorno algum, cadê o vídeo do casamento dessa telespectadora? O fornecedor, o prestador de serviço, disse que não tinha conseguido editar o material. E aí nós fomos olhar as imagens, na verdade, não tinha material. Ele simplesmente não filmou, a câmera deu problema e assim a consumidora ficou.
Gente, ele deixou de falar isso. Deixou de negociar, organizar e... O que eu acho interessante desse trabalho de vocês primeiro, de um lado, claro, ir atrás, né, de uma resposta para esses crimes, né, porque são crimes, mas também um trabalho de educação, porque você acaba educando esse cidadão, né, essa pessoa que está assistindo o programa, para que isso não volte a acontecer e também dar uma assustada nos prestadores de serviço, nas pessoas que estão vendendo os produtos, para que a qualidade do serviço e produtos aumente também, né, Danilo? Claro, Fernando, o nosso papel sempre é de educar, né? Você está aqui, esse programa que você está fazendo hoje é essencialmente para isso, educar. Sim. Educar o nosso telespectador. Eu acho que isso é fundamental, né? Por exemplo, as pessoas têm que correr atrás do seu direito. Sim. Têm que buscar, custe o que custar e a que preço for. Por exemplo, hoje nós recebemos recentemente uma denúncia de um pacote de bolachas que a telespectadora comprou no valor de R$ 4,20 e o pacote veio com um inseto dentro. Uou! A embalagem estava lacrada porque ele era transparente e estava lá o inseto. Sim. Né? Custava R$ 4,00. Ela ligou, ela fez a denúncia. Nós fomos até a casa dela, mostramos o problema. E a gente quer uma resposta, porque por mais que tivesse custado pouco, quer dizer, muito pequeno o valor, independente disso, é direito dela, né? Saiu do bolso dela. Obrigado. Eu quero agradecer muito o Rogério Silva, da TV Paranaíba, por ter liberado a imagem do Danilo aqui hoje pra gente, beleza? E mandar um mega abraço também pra Cris Cavarzan, que te convido a conhecer o site da Cris, tá aqui embaixo, com ideias fantásticas para deixar a sua vida muito mais interessante, ok? Fica daí que eu fico daqui, a gente se encontra no próximo Blitz. Tchau! If you got it, you got it, you got it.